Tarde de ontem, o jornalista Fred Gomes, do GE, trouxe a notícia de que Igor Coronado, meio-campista do Al Ittihad, que está em vias de romper o seu contrato lá com o clube árabe, teria sido oferecido ao Flamengo. Uma negociação que o clube não teria nenhum custo de compra de direito econômico do jogador, pagaria o salário. Porém, nessa mesma matéria, nessa mesma reportagem, né, do Fred Gomes, ele aponta que o clube retornou ao staff do jogador que não tem interesse, porque busca priorizar as joias do clube naquele setor de meio de campo e também tem como prioridade a defesa. Se o clube, há pouco mais de um mês, mais ou menos, há cerca de um mês, queria Evander, queria Luiz Henrique, jogadores que jogam do meio para frente, em posições, eu diria que um tanto quanto similares à do Igor Coronado, né? Se o clube tinha interesse nos jogadores, inclusive gastando dinheiro para comprar os direitos econômicos desses atletas, um mês depois já não há mais interesse em atletas de posições mais avançadas, como ponta, como meia mais avançado, ficou essa dúvida no ar. Vamos olhar um pouquinho aqui para os indicadores de desempenho do Igor Coronado, vamos entender como é que esse jogador atua, vamos tentar contextualizar também, né, o fato dele jogar numa liga que tem um nível de competitividade mais baixa que aqui do Brasil, obviamente. E no final eu vou trazer um pouco da minha conclusão, o que eu penso dessa situação. Beleza? Fechado? Deixa o like aí no vídeo, por favor. Não se esquece de deixar o like não, que ajuda muito aqui a gente que produz conteúdo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Mais ou menos 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal falando de tática não são inscritos. Então se inscreve para ajudar o canal a crescer também. Para o YouTube entender que o conteúdo é relevante. E aí, vou rodar a vinheta. Na volta, vamos falar de Igor Coronado. Vamos falar de tática? Já estou pequenininho aqui no cantinho da tela para a gente olhar um pouquinho para os indicadores de desempenho desse cara que está aí aparecendo para vocês, que é o Igor Coronado, atleta de 31 anos. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre estatísticas, vamos só olhar um pouquinho aqui para alguns indicadores de desempenho que chamam mais atenção. Se porventura esse atleta acabar vindo para o Flamengo, que a gente já acha que é pouco provável, né? Mas, sei lá, a diretoria tem mudado tanto de ideia ultimamente que vai que de repente acontece, né? Se por acaso esse atleta vier ao Flamengo, a gente faz uma análise mais aprofundada. Vocês sabem que eu tenho feito assim ultimamente aqui no canal falando de tática. Vamos olhar aqui só primeiro para como ele se apresenta em campo, ele que vinha jogando no Al Ittihad, né? E também é interessante a gente falar que recentemente o jornalista Bernardo Ramos, que vem comentando o Sauditão lá pela Band, né, elogiou bastante esse jogador. O Bernardo Ramos é um cara que entende bastante de bola, eu gosto muito da visão que ele tem sobre futebol. Ele elogiou bastante o jogo do Igor Coronado. E eu tendo a concordar um pouquinho, não estou aqui para fazer campanha por jogador nenhum, mas eu tendo a concordar com o Bernardo, porque o Igor, apesar de jogar numa liga um pouco de um nível técnico, de um nível de competitividade, perdão, abaixo aqui do que a gente tem no Brasil, na Libertadores da América, no Brasileirão, ele é um atleta que tem uma ótima relação com bola, muito técnico, muito habilidoso. Vamos olhar então para o jogo dele. Então a gente está vendo aqui ele batendo uma falta lateral, e dando uma assistência através dessa qualidade que ele tem de bater na bola. Ele realmente bate muito bem na bola, tá? Então, olha aqui ele em corredor lateral direito, ele gosta muito de flutuar para os lados. É um jogador que atua como camisa 10, como vocês estão vendo aí, não só na camisa, mas como em posição dentro do campo. Então, um meia armador, um meia avançado, né? Um pouco como o Arrascaeta joga aqui, parte do corredor central para flutuar pelos lados. Ele se sente um pouquinho mais confortável pelo lado esquerdo, porque faz aquele arraste de fora para dentro para finalizar, para achar as jogadas associativas com os companheiros, né? Mas ele também vem jogar aqui do lado direito para poder fazer esse tipo de jogada aqui, ó. Olha para a profundidade, busca a movimentação, o movimento do companheiro, aqui no caso é o Romarinho, e já acha essa linda bola longa aqui, muito distante, né? E muito preciso, essa fatiada que morre no pé do companheiro. Uma belíssima assistência. Ele é um cara que conduz muito bem a bola, ele é um cara que chama atenção pela capacidade que ele tem de temporizar. Rafa, o que é isso? A gente fala sobre temporizar na análise de desempenho, que é o cara esperar o momento certo de fazer o passe, né? Tem muito atleta que sai fazendo passe logo que essa linha de passe surge. E nem sempre a melhor opção é fazer o passe logo de cara. Então olha só isso aqui. Ele vem conduzindo aqui, entendendo a melhor situação. O Benzema vem baixar aqui para buscar essa bola no pé. Mas assim que o Benzema começa a baixar para vir buscar essa bola no pé e começa a fazer o movimento de atacar as costas da última linha,
já que ele não deu esse passe no primeiro momento. O Benzema ataca as costas da última linha e aí sim que o Coronado faz o passe. E claramente era uma opção melhor. Se tinha espaço às costas, né? Se o Benzema tinha como manipular esse zagueiro atacando as costas dele e receber essa bola já numa situação de 1 contra 1 contra o goleiro, é claro que essa era a melhor opção. Não precisava receber essa bola no pé. Então o Coronado temporizou, como a gente fala na análise, dá o tapa pro Benzema na profundidade. E aí, é claro que o francês, com toda a qualidade dele, vai jogar a bola na rede, tá? Aqui a gente vai ver mais uma vez ele cruzando a bola na área, com essa qualidade que ele tem de olhar para a área, entender qual é o melhor espaço, quem é que está em vantagem, e a qualidade que ele tem de botar a bola na cabeça dos companheiros, né? Com muita precisão. A gente viu ali mais uma assistência para o Benzema, que acho que vai sentir um pouco de saudade dele, ele que está na iminência aí de rescindir o contrato com a Al-Ittihad. Ainda não rescindiu oficialmente, tá? Mas está na iminência de rescindir. Olha ele aqui pedindo a bola, percebendo que ele é homem livre, né? E mapeando o espaço, como vocês viram aqui, né? Como eu destaquei, ele pede a bola e mapeia o espaço na sequência para saber se está vindo alguém nas costas, pressão, e para entender também o posicionamento dos companheiros, tá? Jogadores que têm esse tipo de comportamento dentro do campo de jogo me agradam muito, e tem esse comportamento com recorrência, com frequência, né? Me agradam bastante porque eles estão sempre um passo à frente. Aquela história que a gente fala assim, o jogador anteviu a jogada, né? Muitas vezes ele anteviu porque de fato ele mapeou o que estava acontecendo à volta dele para entender onde é que está o companheiro, onde é que está a oposição também, os opositores, os adversários, e aí ele consegue tomar uma decisão melhor quando a bola chega para ele, tá? Então ele mapeia o espaço. Ele dá até mais uma mapeadinha ali que eu não destaquei, mas ele dá mais uma olhadinha para o outro lado quando a bola está chegando nele. Já domina orientado, domínio muito assertivo, domínio com a perna esquerda para poder o segundo toque já ser com a perna direita, né? Então, essa é a forma certa de fazer esse domínio. Com o pé não dominante para poder o segundo toque já ser com o pé dominante. O que ele ganha com isso? Ganha tempo, né? E aí ele já faz essa bola aqui na profundidade, muito bem feita também, com muita técnica, muita precisão para encontrar o companheiro na profundidade e fazer esse gol de cabeça. Aqui a gente vai ver mais uma situação que ele vai conduzindo a bola, de novo esperando o melhor momento para fazer o passe, tá? Entendendo que há um espaço, entendendo que a última linha está baixando aqui, né? E ninguém vem abordá-lo, e ele vai conduzindo até o último momento nesse espaço que eu destaquei aí e faz o passe, escondendo a intenção aqui pro companheiro, ó. Tá muito bom, é muito boa essa capacidade que ele tem de esconder a intenção também, para gerar uma dúvida, né? Para não mostrar o que está fazendo para o adversário, tá? E aqui a gente vai ver um pouquinho das arrancadas dele. É um jogador que realmente tem essa capacidade de conduzir a bola muito bem, muda de direção muito rápido, tem uma ótima relação com bola e consegue fazer a equipe progredir através desse arraste que a gente fala. Olha esse lance aqui que interessante. Ele percebe que o adversário não vai chegar a tempo, não vai conseguir cortar aquela bola. Ele já percebeu esse movimento do adversário com antecedência, antecipadamente, né? Então o que ele faz? Ele já ajeita o corpo para dominar a bola com a esquerda e já eliminar esse adversário e progredir. E aí depois ele vai mudar de direção também, vai achar esse passe aqui para o Benzema. A jogada acabou não progredindo, mas foi uma boa tomada de decisão e um ótimo domínio também. Aqui de novo ele atuando nesse meio espaço, ele vai do corredor lateral para o meio espaço, para o corredor central, trabalha muito fazendo esse tipo de movimento. E aqui ele vai tentar um drible aqui, só que ele vai esticar um pouquinho demais essa bola, vai ficar um pouco comprida. Aí o Benzema, grande jogador que acaba tomando a frente aqui e faz um passe muito bonito para ele aqui, faz um passezinho de calcanhar, ele acaba marcando, fazendo esse gol. Então é um atleta que tem ótima relação com bola, como a gente fala na análise, né? Ele é muito técnico, ele é muito habilidoso e muito capaz de tomar boas decisões em último terço para ser um cara decisivo. Ele tem bons números de assistências, de gols, tá? Então aqui ele percebe que não chega nenhuma posição mais próxima dele, o adversário está optando por tentar fechar a linha de passe, e ele fala, bom, então se você vai fechar a linha de passe, eu vou finalizar. No fim das contas, o zagueiro até tenta abordá-lo, mas aí aborda até de uma forma um pouco errada, e ele faz o chute no meio das pernas do zagueiro e balança a rede. E aqui, uma característica também importante dele, né? Ele é bastante associativo, usa o lado de fora do pé para dar o tapa para o companheiro e já achar as costas da oposição, com muita técnica e também com muito entendimento das vantagens aqui. Então, olha só, o lado de fora do pé, acha as costas da oposição, recebe, e aí ele é um ótimo finalizador, especialmente dessa região do campo aqui, para fazer essa bola cruzada, tá? E aqui também uma situação que ele tem um bom entendimento aqui da vantagem, em que ele vai aqui receber essa bola, deixa eu só ajeitar aqui para a gente ver ele melhor. Ele vai receber essa bola aqui, ó, na linha da grande área, porque ele já travou a corrida, percebeu que a última linha está baixando, então ele trava a corrida para poder receber essa bola com um pouco mais de tempo, de espaço, um pouco mais de liberdade, finaliza de primeira com bastante precisão, tá? Como eu falei no início desse vídeo, eu não estou aqui para fazer campanha para ninguém.
poucas vezes vocês me viram aqui falando, olha, realmente vale muito a pena, esse jogador é fora de série, é hors concurso, vale a pena demais. Até no caso do Danilo, por exemplo, que era um cara que eu claramente achava que seria uma ótima opção, o Flamengo optou por não ter agora, nessa janela, uma compra de lateral direito, talvez na janela de inverno aqui do Brasil, do verão da Europa. Eu falei bem de muitos jogadores, mas a verdade é que nenhuma contratação é 100% segura. Claro que algumas vão ser mais seguras do que outras. Você vai contratar um cara que é praticamente inquestionável, ele vai muito provavelmente trazer retorno. Mas sempre há um risco, né? Algumas contratações podem ser um pouco mais arriscadas, outras um pouco menos, obviamente. A do Igor Coronado tem um certo grau de risco por conta, basicamente, na minha visão, do nível de competitividade. O nível de competitividade aumentou lá na Arábia muito recentemente, né? A gente viu ele dando aqui algumas assistências para o próprio Benzema, se associando muito bem com esse jogador, que é um jogador histórico, craque, importantíssimo aí da Real Madrid, França e tudo mais. Então ele é um jogador que, apesar de estar numa liga um pouco mais fraca, a gente vê ele mostrar indicadores de desempenho importantes para a posição de meio avançado num nível muito bom. Isso chama a atenção de fato. A outra questão é o fato de não precisar gastar com direito econômico, né? De não precisar comprar o passe, como se dizia antigamente, perdão, do jogador. Então o Flamengo não teria que investir 8, 10, 12 milhões de euros, de dólares, tanto faz, nesse jogador. Nem 5, nem nada, né? É claro que não seria um salário muito baixo, ele tem um salário relativamente alto lá. A gente sabe que os salários lá naquele mundo árabe, por assim dizer, né, são altos. Ele é um jogador que tinha um contrato importante lá no Al Ittihad, estava lá um tempão, então seria o caso de entender até que ponto ele aceitaria. Primeiro, não ser um titular absoluto, ele seria uma opção. E segundo, uma redução drástica do salário. Eu sou entusiasta da utilização dos jogadores da base. Eu gosto muito do Matheus Gonçalves. Eu gosto muito do Vitor Hugo. Acho que o Lohan também tem um potencial absurdo. Mas a gente precisa, mais uma vez, lembrar aqui, eu tenho falado isso já há um tempo aqui no canal, vocês que acompanham sempre sabem disso. A Copa América vem aí e o Flamengo deve ter, provavelmente, o seu meio de campo mutilado, né? Inclusive o próprio Gerson pode ir para a Copa América. Então a gente está falando de Eric Pulgar, Nico de la Cruz, Arrascaeta e Gerson. Eventualmente, o Pedro. Fora Varela, Matias Vinha, mas olhando aqui para jogadores do meio para frente. Então o Flamengo não pode ficar só refém, na minha visão, durante a Copa América, de jogadores jovens. Tem o Alan e, fora o Alan, você teria ali só jogadores muito jovens e teria poucas opções para lesões, para suspensões. Lembrando que são 9 jogos de Copa América, tá? O Flamengo pode ficar até 9 jogos desfalcado desses atletas que eu falei. Então, é claro que o clube não vai contratar um jogador só pensando na Copa América, mas esse é um ano diferente, um ano único. Então, vale a pena pensar também nesse contexto de Copa América. Isso é importante na minha visão. Então, não estou aqui, volto a dizer, fazendo campanha para A ou B. Não acho que o Igor Coronado é um craque histórico, fantástico, sensacional. Me parece uma oportunidade interessante, né? Mas, repito, toda contratação tem o seu risco e nenhuma delas, ou quase nenhuma, né? Eu diria, vai 100% dar certo. Tem 100% de garantia de que vai acontecer o que se espera que o cara vai entregar no alto nível. Então, fica aqui esse debate, fica aqui essa pergunta. E mais do que isso, né? A pergunta que fica mais no ar é: por que a diretoria do Flamengo estava interessada em contratar Evander e Luiz Henrique, jogadores que atuam do meio para frente, apesar de não serem exatamente iguais ao Coronado, né, em termos de função de posição, mas jogadores que serviriam para atuar do meio para frente? Por que a diretoria estava disposta a pagar valores altos por Evander e por Luiz Henrique? Há cerca de um mês atrás, o próprio Luiz Henrique, os dirigentes do Flamengo estavam na Espanha no começo de janeiro ainda, ou seja, nem um mês atrás, interessados em gastar dinheiro nesses jogadores eventualmente, e agora que aparece um jogador que tem potencial, que é interessante e que já se mostrou disposto a atuar pelo Flamengo, foi oferecido ao clube, agora não há mais o interesse e há o interesse em valorizar as joias e priorizar a defesa. São algumas coisas que o futebol, às vezes, a gente fica se perguntando como é que as coisas acontecem no futebol e fica um ponto de interrogação muito, muito grande no ar, né? Muito estranho esse tipo de situação. Não estou aqui para fazer ilação, para acusar ninguém. Você sabe que eu tomo muito cuidado com esse tipo de situação, mas realmente a gente olhando para os fatos, a gente fica se perguntando, né? Fica aí a reflexão. Quero que vocês comentem então aqui o que vocês acham dessa situação da diretoria estar disposta a pagar um valor alto por atletas de funções e posições parecidas com a do Coronado há pouco tempo atrás e agora dizer que tem outra prioridade. Também quero ouvir vocês aqui nos comentários, ler vocês, melhor dizendo, nos comentários,
sobre o que vocês acham dessa contratação, dessa possível contratação do Igor Coronado, que agora é menos provável, né? Parecia mais provável no começo da semana, agora parece menos provável. Mas o que vocês acham desse atleta? Se vocês acham que faria sentido trazer esse atleta para o Flamengo, beleza? Deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal, vira membro aqui do canal, tá? Vira membro do canal Falando de Tática. Vale muito a pena. Você tem muitos benefícios legais em troca. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui.